E agora vamos falar de educação e cidadania. Esses são os destaques de hoje. A Associação de Pais e Amigos do Autista realiza um passeata em Florianópolis e pede mais apoio. Para a fundadora da AMA, Vera Lúcia Lopes, médicos já tentaram desacreditar das possibilidades do seu filho. Ele pareceu 1 aninho de idade, autista, e eu não me sosseguei, eu fui para a luta. Quando o médico me disse que ele seria um 0 à esquerda, eu não me conformei com isso. Eu disse, para mim... A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Santa Catarina, comemora os 25 anos da Constituição de 1988, homenageando o jurista Luiz Roberto Barroso, aliás, que retribuiu com conferência na sede da Ordem aqui na capital. E ainda, você sabia que Santa Catarina está entre os estados mais promissores do país e o turismo é um dos segmentos que vem acompanhando esse crescimento? Sabia que a previsão para o período da Copa do Mundo é a criação de muitos empregos permanentes e temporários? A técnica responsável pelo eixo de turismo Senac, Maria Angélica Vieira, vem para falar dos cursos que você pode fazer para entrar nessa onda. E eu também converso hoje com o premiado poeta Alcides Bus, que veio acompanhado de um músico, seu filho Hermano. Não é bonito? Pai poeta, filho músico. O que vai ser, Hermano? Vamos... Poetar? Poetar. Então mostra só um trechinho aqui pra gente. Não é em vão o beijo no rosto, vazia não é a palma da mão, mais que um... Está começando a Educação e Cidadania. A AMA, Associação de Pais e Amigos de Autistas de Florianópolis, realizou a 3ª caminhada de conscientização do autismo para chamar a atenção de todos, sociedade, poder público e dos próprios médicos. Acompanhe a reportagem. Ação de Cidadania. Oferecimento. Colégio Cruz e Souza. Aqui você aprende a viver. Ver o filho se tornar um adulto respeitado e inserido na sociedade. Esse é o sonho de Vera e de outras mães e pessoas que convivem com autistas. Descrente de todos os diagnósticos negativos que deram para o filho Renato, que hoje tem 28 anos, ela fala como enfrenta o preconceito e a falta de informação a respeito da deficiência. O mais simples que seja, mais simples que pareça, é conscientizar a sociedade, os governantes, de que o autismo não é uma coisa comum, não é uma coisa pequena, é uma coisa bem abrangente, bastante grande, porque está em todos os lugares, agora cada vez aparece mais, e que a gente espera com isso é que o governo se conscientize disso e aumente os serviços que já existem. Com um movimento simbólico, a AMA, Associação de Pais e Amigos de Autista, realizou aqui no centro de Florianópolis uma caminhada para chamar a atenção e conscientizar a população a respeito de uma deficiência que atinge mais de 400 pessoas na Grande Florianópolis. O autismo ele tem um déficit, eu diria um déficit, né, na própria atenção e socialização, né? No entendimento também, então a gente considera como um distúrbio global, né? Então ele tem que ser inserido, ele tem que ser trabalhado, essa questão da sociabilidade dele, né? E a própria integração nas escolas, ela vai ajudar nessa socialização. Ed Pereira, vereador da capital, participou do evento e ressaltou a importância de apoiar ações que contribuam para o bem-estar de portadores de autismo e de outras deficiências. Partindo do princípio onde nós temos mais de 90 mil pessoas com algum tipo de deficiência na nossa cidade, eu acho que está bem certo que a gente precisa de respeito com todos, né? E como hoje é o Dia Mundial do Autista, acho que nada melhor do que começar e iniciar esse processo com todos os vereadores. Se eles não estão aqui presentes, eu estou representando. Sancionada no final do ano passado pela presidente Dilma Rousseff, a Lei Berenice Piano, que garante benefícios aos autistas, como vagas em escolas públicas, foi para Luciana Sarques, presidente da Associação de Pais e Amigos do Autista de Florianópolis, uma grande conquista. E nós estamos abertos para
acolher as famílias necessitadas, que precisam de um apoio psicológico, as crianças que precisam de um apoio também na parte de psicologia, fono, a gente tem esse trabalho, estamos iniciando esse trabalho, né? Então, o objetivo maior nesse momento é exatamente essa conscientização, que eles são pessoas que podem ser integradas à sociedade, né? E que eles têm que ser respeitados como tal. Para os pais, filhos de portadores de autismo que queiram saber mais do trabalho da AMA e buscam o apoio dessa entidade, o endereço dela é Rua Souza Dutra, 837, no bairro Estreito, aqui na capital. Os 25 anos da Constituição de 88 foram lembrados durante solenidade de instalação da Comissão de Direito Constitucional da entidade em Florianópolis. A noite contou também com a conferência do jurista Luiz Roberto Barroso. Eu estive lá e essa é a reportagem. As imagens são de Sérgio Rosa. A Ordem dos Advogados de Santa Catarina congrega atualmente 35 mil inscritos. Destes, 23.700 advogados estão na ativa. A OAB, que este ano comemora 80 anos de existência, segundo seu presidente, Túlio Cavalazzi Filho, especialista em direito empresarial e direito desportivo, é uma entidade de fiscalização e valorização da advocacia, mas defende um maior aparelhamento do judiciário. Nós vemos a aplicabilidade das leis no Brasil, muitas vezes não decorre de problema relativo à advocacia, ao próprio exercício da magistratura ou dos outros órgãos envolvidos. Na verdade, há um grande problema hoje referente à infraestrutura também. O judiciário precisa ter mais capacidade econômica para criar mais cargos, para poder ter facilidade de criação de varas e de ambientes em que possa se desenvolver hoje o grande número de processos que se tem no Poder Judiciário. Por um lado, é um indicativo de que a população está tendo um acesso facilitado. Você entende que esse grande número de processos é também uma quebra de paradigma. O brasileiro hoje reclama bastante, se sente bem para ir ao judiciário. E isso, por outro lado, gera um problema, um acúmulo de processos e a necessidade de mais infraestrutura. Mas foram os 25 anos da Constituição brasileira que monopolizaram as atenções no auditório da OAB nesta semana. Primeiro, pela entrega da comenda da seccional a um dos maiores juristas brasileiros, integrante da Comissão de Notáveis, que propõe ações de emenda constitucional, projetos de lei, de resolução e de emendas a propostas já em tramitação no Poder Legislativo, relativas às finanças dos estados, tais como reforma tributária, nova lei dos royalties, entre outros. Para o constitucionalista Luiz Roberto Barroso, os avanços das tecnologias da medicina, através do uso de células-tronco, ou as mudanças comportamentais através das relações homoafetivas, é que irão determinar os conflitos éticos que vão marcar esse início de século. Existem desafios importantes, como pesquisas com células-tronco embrionárias foi uma questão importante. Temas hoje associados a relações homoafetivas, casamento de pessoas do mesmo sexo, também está na agenda do dia. Problemas éticos associados à reprodução assistida e o avanço da tecnologia genética que permite detectar doenças, deficiências. O mundo vai enfrentar nos próximos anos grandes desafios éticos no sentido de se determinar o que é bom, certo e justo em determinadas circunstâncias. E nem sempre essas respostas são fáceis. A Constituição brasileira, ela não resolve esses problemas, mas ela dá diretrizes importantes, como o princípio da dignidade da pessoa humana, a ideia de justiça, a ideia de razoabilidade, a ideia de moralidade. Como cada um desses conceitos vai se concretizar diante de cada nova realidade, este é um papel que será desempenhado pelos intérpretes a cada momento. A vida e a história não são feitas de verdades absolutas nem de certezas perenes. Portanto, esse é um caminho que tem que ser feito ao andar. O jurista afirma também que hoje vivemos um contexto político oriundo de uma crise de representatividade nos poderes e um certo descolamento entre a classe política e a sociedade civil. A Constituição Brasileira de 88, como disse, ela é parte de uma história de sucesso. Mas a história é um processo, e é um processo às vezes um pouco mais lento do que a gente gostaria que fosse. Eu diria que talvez uma das dificuldades que nós enfrentamos na atualidade é precisamente esse contexto político.
há uma crise de representatividade, de funcionalidade no Congresso, há um certo descolamento entre a classe política e a sociedade civil, e não por outra razão, a sociedade brasileira tem reclamado, e acho que é dramaticamente necessária, uma reforma política. Nesta segunda-feira, dia 8 de abril, a Fundação Cultural Badesc começa a receber escolas de Florianópolis para exibição de filmes da mostra itinerante do Festival Internacional de Cinema, no Eva Mirada, para infância e juventude. Você pode agendar a sua escola através do telefone 48-3224-8846, da 13h às 18h, ou pelo e-mail e site aí na sua telinha. Só lembrando que os filmes são protagonizados por personagens de culturas e hábitos, desde a América até a Europa. E veja em seguida, segundo a previsão dos especialistas, a Copa vai abrir muita oportunidade de trabalho nesse Brasil. Você está preparado para pegar uma mão de obra dessa? A técnica responsável pelo eixo de turismo, o Senac, Maria Angélica Vieira, tem várias respostas. A um instante a gente já volta.